É nesse paraíso aqui em que eu me encontro, no retiro, que eu convido você para meditarmos um pouco mais sobre Jesus. Mas não é Jesus que apresentam aí falsos pastores, falsos religiosos, falsas pessoas que gritam Jesus em todos os lugares, praças e igrejas, ruas, ônibus. Mas não é o Jesus que eu quero falar. O Jesus que eu quero falar está aqui. É o Jesus, Filho de Deus, a plena revelação do Pai, que está aqui nos Evangelhos. Também não é qualquer evangelho, mas os evangelhos canônicos. A nossa fé católica, ela é centrada num tripé: as Sagradas Escrituras, o magistério da Igreja e a tradição, que são fundamentais para enriquecer a fidelidade da revelação do Pai na nossa vida. Estamos vendo os evangelhos. Já vimos uma introdução geral sobre os evangelhos, já vimos Mateus e agora queremos ver Marcos. Marcos está na sequência dos evangelhos como o segundo, pelo fato de no início se perceber, ou pensava-se, que o evangelho de Marcos era uma extensão do de Mateus. Mas estudos aprofundados perceberam que, na realidade, o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos. São 16 capítulos que nós podemos dividir em duas partes. Os escritos do evangelho de Marcos se deu por volta do ano 70, 75, o primeiro evangelho escrito. Foi escrito no norte da Galileia por galileus, gregos, romanos e estrangeiros que experienciaram, que viveram os momentos da vida de Jesus. E ele tem um objetivo claro. Podemos dividir os 16 capítulos do Evangelho de São Marcos, que está aqui nas Sagradas Escrituras. Não é invenção humana não, mas é a revelação de Deus. É a plenitude da revelação de Deus Jesus. E o objetivo do Evangelho de Marcos é apresentar Jesus como Filho de Deus. Por isso que tem aquele encontro de Jesus com os discípulos, que ele pergunta: o que dizem as pessoas quem sou eu? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é um dos profetas que ressuscitou. E Jesus quer saber também a posição dos discípulos e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, no seu ímpeto, sempre tempestuoso e antecipado, diz em alta voz e com convicção: tu és o Filho, o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne que te revelou isso, mas foi o Espírito Santo. Então a primeira parte do Evangelho de Marcos é apresentar Jesus como sendo verdadeiramente Filho de Deus. Jesus que entrou em confronto com os fariseus, que curou, que expulsou demônios, para mostrar que este que veio é aquele prometido durante todo o Antigo Testamento. Então, Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. E o que anuncia a filiação divina? Os milagres, a vida diferente, a boa notícia que Jesus traz para as pessoas. A segunda parte, podemos dizer que vai apresentar já o sofrimento e a morte de Jesus de uma forma muito sucinta. Porém, volta à temática da primeira parte. Coloca o centurião no pé da cruz, reconhecendo este verdadeiramente era o Filho de Deus. Então, busque se aprofundar mais também no Evangelho de Marcos.
E assim nós percebemos a grandeza da revelação de Deus em Jesus, como seu único filho, como o filho que no batismo, diante das águas do Rio Jordão, um silêncio, mas em forma de uma pomba, o Espírito Santo pousa sobre Jesus. E o que é que diz? Este é o meu filho amado, do qual me comprazo, escutai-o. Que coloca Jesus também na transfiguração no Monte Tabor, diante de Elias e Moisés, as duas pilastras do Antigo Testamento. E o Espírito Santo também desce sobre Jesus e diz: esse é o meu filho amado, do qual me comprazo, escutai-o. Então que nós possamos conhecer cada vez mais Jesus dos Evangelhos e escutar o que ele tem para nos dizer. Nos momentos difíceis de sua vida, que todos nós passamos, o sofrimento faz parte da nossa vida. Todos nós passamos por sofrimentos, por momentos difíceis, mas busquemos em Jesus o bálsamo para as nossas feridas, a força na fraqueza, a força no sofrimento para superarmos com maior possibilidade, sem se desesperar. Não busque afugentar a sua vida em coisas transitórias, mentiras, enganações, mas busque Jesus. Não o que falam por aí mentirosamente, mas busque Jesus dos evangelhos canônicos, que estão aqui nas Sagradas Escrituras. Jesus, que é a revelação plena do amor, da misericórdia do Pai, que vem nos envolver e que vem nos salvar. Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, assim como nos coloca o Evangelho de Marcos. E fiquem com Deus.